Olá, eu sou Leonardo Garcia Lynch. Nesta vida eu trabalho como médico veterinário e eu tenho 24 anos de profissão e hoje em dia eu trabalho basicamente dentro do centro cirúrgico como anestesiologista. Eu me formei na faculdade de Alfenas, a Unifenas, em 2001. Em 2003 eu finalizei minha pós-graduação a nível de especialização na Unesp de Botucatu. O que te fez escolher a medicina veterinária como profissão? É uma coisa que surgiu para mim desde que eu me recordo como gente, como ser humano, desde criança, né? Os adultos me perguntavam o que eu queria ser e eu, de prontidão, assim, já respondia que queria ser médico veterinário. Quais são os maiores desafios da rotina de um veterinário? Existem vários desafios, né? Mas eu acredito que o principal é a relação humana, né? A relação com os tutores, né? Gera um estresse muitas vezes e a gente às vezes tem que digerir isso de várias formas. Então eu acredito que a relação humana é a que mais pega na veterinária. Como você enxerga a evolução da veterinária nos últimos anos? Uma boa pergunta. Se a medicina como um todo, né, é uma ciência que evolui muito, né? A gente vê aí a cada ano surgindo aí várias formas e vários tratamentos e várias técnicas que vêm somando e evoluindo a medicina como um todo, né? Eu, como anestesista, nesses meus 21 anos atuando como veterinário volante, né, prestando serviço para as clínicas, eu vi a evolução aí das sedações que o pessoal falava, chamavam antigamente de quetapum, né, passando pela inalatória e hoje em dia a gente chegando aí com as infusões contínuas, né, que estão se falando muito ativa, né, que é através da anestesia por infusão contínua. Certo. Quais habilidades você considera essenciais para quem quer se tornar um bom veterinário? Eu acho que assim, tudo que você coloca o amor, o coração na frente, o restante vem com facilidade, né? Então, se você fazer com coração, determinação, focado, né? Planejando um futuro, olhando o seu futuro lá na frente, né? Isso são qualidades essenciais aí para a vida, né? E dentro da veterinária, você fazendo com coração, dedicação, mostrando postura, conhecimento, você agrega valor no seu serviço e confiança para aquele tutor que está trazendo o seu pet, o seu animalzinho, que é um membro da família atualmente, um conforto e uma confiança, uma credibilidade. Qual conselho você daria para estudantes que estão começando na área agora? O principal é fazer tudo com amor, como eu repeti agora, né? Se dedicar bastante aos estudos. É importante, né, você começar os estudos do básico mesmo, entendendo a essência, a raiz daquela situação, o porquê daquilo e entendendo e encaixando as peças com a evolução do curso mesmo, né? Então eu acredito que dentro da faculdade você inicia, né, muito cru e você vai percebendo como as peças vão se juntando, né? Então, para aquele que está iniciando uma faculdade de medicina, é muito importante ter uma dedicação, o foco, o estudo, a prática e se sentir confiante, né? Confiar em você mesmo, no seu poder interior, que o restante tudo se abre. Ok. Quais são os casos mais comuns que chegam no hospital diariamente? Bem, aqui, assim, eu nos últimos anos eu trabalho apenas dentro do centro cirúrgico, né? Então, a casuística de centro cirúrgico, que a gente pega muito, em cadelas, né? A gente pega aí os tumores, principalmente tumores de mama, é muito comum em cadelas, infecções no útero, né? Piometra, que é um problema sazonal que acontece. Nos cães machos a gente pega problemas na próstata, também tumores, coisas relacionadas ao testículo, tratamento periodontais, né? Aqueles problemas na boca, limpeza de tártaro.
Em gatos, a gente pega aí, além de piometra nas gatas, a gente pega muita obstrução uretral, né? Obstrução ali no pênis do gato, levando a ter a cirurgia, a penectomia. Então, eu acredito que são os casos mais comuns, além dos traumas, né? As fraturas, as cirurgias ortopédicas, são uma casuística maior dentro da clínica, principalmente dentro do centro cirúrgico. Como funciona o trabalho em equipe entre clínicos, cirurgiões e anestesistas? Isso é fundamental dentro do hospital, né? A equipe tem que estar muito alinhada, né? Conversada, às vezes através de reuniões, para não se tornar um bando, né? Então, os profissionais que trabalham em equipe, eles estão trabalhando por uma causa em comum, né? Então, desde lá do clínico, ele já sabe mais ou menos o protocolo ou os exames que eu preciso para determinados pacientes, né? O cirurgião já entende o tempo do anestesista, o tempo de preparo que eu preciso. Muitas vezes eu já entendo a destreza daquele cirurgião, né? Eu sei o tempo cirúrgico dele, eu já preparo um protocolo de anestesia para o tempo cirúrgico desse cirurgião. Isso acontece com conversa, com convívio, né? Então a equipe tem que ser muito entrosada, conversada, deixando o ego de lado para a gente chegar a um determinado dominador comum aí, que é o bem-estar do nosso paciente. Certo. Quais são os principais riscos envolvidos em uma anestesia e como minimizá-los? Os principais riscos de uma anestesia. Existem vários, né? Às vezes a anestesia pode aprofundar muito, né? Por N motivos aí, às vezes perda de sangue, ou uma dose a mais de anestésico. Então o trabalho do anestesista é sempre estar percebendo os planos de anestesia, né? Se está no plano mais profundo, se está no plano mais superficial, né? E dentro disso tem aí as comorbidades, né? Então aquele paciente que já chega doente com procedimento, ou aqueles pacientes que chegam já traumatizados, né? Às vezes aquelas fraturas, aqueles traumas que tem que entrar para emergência de abdômen. Então pacientes com comorbidades, traumas hemorrágicos, infecções sistêmicas, inflamações sistêmicas, todas as situações de doença trazem um risco maior para anestesia, né? E é onde a gente muda o protocolo de acordo com aquele paciente. Tá bom. Quais parâmetros são indispensáveis no monitoramento anestésico? A gente começa no início da anestesia, né? A gente começa a monitorar o grau de consciência, né? Então a gente monitora o grau de consciência de algumas formas e a gente tem que monitorar os parâmetros vitais, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão, temperatura, né? A gente analisa os gases que são exalados através da capnografia. Então hoje em dia a gente tem vários recursos que auxiliam o monitoramento, né? E facilitam a vida do anestesista, isso é fato. O que muda ao anestesiar espécies diferentes, como cães, gatos, animais exóticos de emergência? Cada espécie tem a sua particularidade, né? Então, assim, o que diferencia muito, assim, é o temperamento, é o metabolismo, é o manejo, né? Então, tudo isso diferencia de uma espécie para outra, né? Então, mexer com silvestres tem muito a situação do manejo, você tenta diminuir o estresse, né? O metabolismo desses animais muitas vezes são muito acelerados ou muito menores, né? Então essa situação de espécies é muito interessante na veterinária, que a gente tem que trabalhar com essa linha, né? De manejo, conhecer aquela espécie que você vai mexer, né? Saber quais são os parâmetros normais daquelas espécies, tudo isso para você conseguir montar um protocolo de acordo com o paciente, de acordo com aquela espécie, né? Isso tudo através de conhecimento mesmo e praticando. Certo. Qual foi o caso cirúrgico mais desafiador ou marcante da sua carreira? Assim, os casos desafiadores sempre aparecem na nossa rotina, né?
Mas o que me marca muito, que mexe muito comigo, são situações onde eu percebo que tem tutores muito envolvidos, né? Então tem uma criança que é apegada com aquele animal e é uma cirurgia muito cruenta, uma cirurgia vai um tumor que vai sangrar muito. Então assim, essas cirurgias que a gente já entra com uma situação de risco e tem um tutor ligado a essa situação, mais do que outros, essa situação me traz um desconforto. Então, às vezes é um animal descompensado com um tutor muito apegado. Isso é uma situação que se pega. Aí os animais descompensados são aqueles que vêm às vezes em choque, que vêm doentes, com tumores, né? Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade dessa situação. Animal muito doente com um tutor muito apegado. E como você lida com situações de pressão no dia a dia? Dentro do hospital mesmo, né, no momento de pressão assim, a gente tenta se concentrar, né, no que a gente está fazendo, buscando a nossa confiança, né, acreditando no nosso conhecimento, né, e tentando se manter calmo, né. Então, dentro da minha área de trabalho, a gente tenta acreditar naquilo que você está fazendo e aceitar, dar tempo ao tempo para aquela situação, porque o conhecimento vai aparecer, as respostas vão surgir, a intuição vai aparecer e as coisas vão fluir. Fora do ambiente de trabalho, eu procuro me manter saudável, porque mente sã e corpo são reflete na nossa vida diária, e a profissão é uma parte da minha vida que eu preciso tomar cuidado, e para mim tomar cuidado da minha profissão, minha mente tem que estar sã, meu corpo tem que estar saudável, né? Porque aí qualquer situação de pressão na minha vida eu consigo facilitar, né? E a gente sempre leva o pensamento a um algo maior, que a gente acredita que tudo tem um propósito na nossa vida, tudo tem um porquê, né? E às vezes também levar o pensamento em algo maior que você acredita também me acalma, me alivia, me alivia muito nas minhas pressões diárias. Então, obrigada, Leonardo. Essas foram as perguntas. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.